Bom, gente, boa tarde. Vamos então começar aí a exposição de hoje. Hoje é a Larissa, que vai falar para a gente sobre o APRV/Bilevel, os aspectos mais voltados para a prática clínica. Depois a gente pode até discutir alguma coisa sobre evidências, né? Bom, então, passar aqui para a Larissa. Muito obrigado, Larissa, por despender seu tempo aqui com a gente, tá? Oi, gente, boa tarde. Então, agradecer ao Marcelo pela oportunidade aí de conversar um pouquinho com vocês sobre essa modalidade avançada. E a aula, ela está mais voltada para o APRV. Eu montei os slides mais com esse foco. Mas eu vou falar sobre APRV e Bilevel. Então, APRV é essa sigla aí que a gente está vendo na tela. Então, ventilação com pressurização da via aérea e liberação intermitente. Então, tem uma liberação dessa pressão, e aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, primeira coisa, a gente fica até meio confuso com as nomenclaturas que tem hoje em dia, graças às marcas dos ventiladores, e cada marca vai dando uma nomenclatura, e isso pode gerar algumas confusões. Então, a gente tem aí Bivent, Bilevel, Biphasic, Duopap e o APRV, tá? Como eu vou explicar para vocês as configurações, sabendo a configuração, pode colocar o nome que for, você vai saber classicamente se é um APRV ou se é um Bilevel. E não confundir o Bilevel, que também é utilizado a nomenclatura para ventilação não invasiva. Então, o Bilevel ou BiPAP é só uma pressurização de via aérea não invasiva. Então, também tem esse fator confundidor. Então, a partir das configurações, você vai saber, e a gente pode definir classicamente em Bilevel e APRV. Vou mostrar para vocês os critérios. Então, essa é uma janela de pressão de um paciente que está ventilando em APRV. A gente pode ver, então, com efeitos, a pressão alta e o tempo em que fica em pressão alta. E a gente pode ver também a pressão baixa e o tempo em que fica essa pressão baixa. Então, já de cara, a gente já está vendo que a maior parte do tempo fica em pressão alta e uma pequena parte fica em pressão baixa. E essa alternância vai se repetindo. Além disso, a gente tem ali no canto a indicação de respirações espontâneas. E aí, isso é o grande diferencial, talvez, dessa modalidade. Além de realizar uma pressurização alta e uma pressurização baixa, é permitido, em qualquer momento do ciclo, respirações espontâneas. Ou seja, a válvula inspiratória permanece aberta, e aí o paciente consegue deflagrar ciclos, independente do momento, apesar de nessa imagem estar só ali na pressão alta, em qualquer momento ele pode deflagrar, então, e receber uma pressão de suporte, caso você tenha setado uma pressão de suporte. E nessa imagem, provavelmente isso está acontecendo mais na pressão alta, porque o paciente fica mais tempo na pressão alta. Então, essa imagem é uma imagem clássica de APRV. Se fosse uma imagem que a gente vai ver mais para frente de Bilevel, o paciente também pode deflagrar, então, respirações espontâneas na fase de pressão baixa. Só para fazer um comparativo, e acho que para facilitar o entendimento, essa tela que vocês estão vendo agora é uma foto de um ventilador em pressão controlada tradicional. Então, a gente pode ver que a pressão sobe, ela se mantém por pouco tempo, e a pressão cai. Então, uma pressão alta e uma pressão baixa. Só que ele fica muito mais tempo na pressão baixa do que na pressão alta. Então, se a gente fosse corroborar aí, fazer um comparativo com a PRV e com a pressão controlada tradicional, a pressão controlada sobe a pressão e desce a pressão, só que se mantém a maior parte do tempo na pressão baixa. E aí eu fiz, então, o meu Photoshop, e aí aqui está, se fosse em APRV.
o ciclo seria com a pressão alta muito maior. E em pressão controlada, então, nessa foto que eu tirei do ventilador, vocês podem ver, então, que o tempo INS em que ficou a pressão alta, que eu setei ali embaixo de 12, ficou só por 0,6 segundos. Então, a pressão controlada, ela tem a característica de tempo INS diferente, então, do APRV, mas é só um comparativo para a gente se lembrar, então, que o APRV e o bilevel, se eles se manterem sem esforços do paciente, se você for olhar a curva classicamente, ela vai parecer uma curva de pressão controlada, porque a pressão sobe, se mantém por um tempo e a pressão desce de novo. Então, quanto à nomenclatura e a definição dos critérios de quem é APRV e de quem é bilevel, tem esse estudo, esqueci de botar meu celular em silencioso, deixa eu pôr aqui rapidinho, que acabou de tocar. Pronto. Desculpe, voltando então ao raciocínio. Esse estudo foi uma revisão sistemática para poder definir os critérios de APRV e bilevel, que é justamente o que eu quero passar para vocês. Então, em APRV, tiveram aí dos 50 estudos dessa revisão, 39 estavam descrevendo o APRV e 11 estavam descrevendo o bilevel, e eles chamaram a maioria de BIPAP. E aí, o critério que definia, que fazia, então, ser APRV e não o BIPAP, era o tempo de liberação da pressão alta, que era sempre menor comparado com o BIPAP ou bilevel. Então, esse momento em que o paciente fica com a pressão baixa era relativamente bem menor em APRV do que em bilevel. E, além disso, nesses estudos que entraram nessa revisão, a pressão alta era normalmente mais alta em APRV do que comparado com o BIPAP. E na pressão baixa, a média foi igual para os dois, para as duas modalidades, em 5 centímetros de água. Mas, classicamente, em APRV, o ideal é que a PIP low seja 0. A gente vai ver isso mais para frente nos próximos slides, tá bom? Então, aqui eu trago para vocês, então, 2 imagens então, como eu já estou falando, do APRV e do bilevel. E o que a gente pode ver? Então, a pressão sobe em ambos, né? Para uma PIP high ou para uma pressão alta, e aí ela desce para uma PIP low ou para pressão baixa. E aí a mesma coisa que houve a subida da pressão e a queda da pressão. Em ambos tem aí esses esforços espontâneos, que são, como eu já falei, livres em qualquer momento do ciclo. E aí eu fiz, assim, também um Photoshop bem didático para a gente entender, então, a principal diferença entre as duas setagens, as duas configurações, então, a fase em que eu fico na pressão alta é muito maior em APRV do que comparado com o bilevel. E aí, essa relação, então, em Z fica normalmente invertida no APRV, mais tempo na fase INS do que na ES, e no bilevel ela fica igual ou tradicionalmente, né, com uma relação INS menor do que a ES. Então, falando sobre o APRV, a gente tem, então, esse gráfico que eu tirei do update mesmo, que mantém, então, uma pressão alta por mais tempo alto, do que a pressão baixa no tempo baixo. Então, essa fase em que a gente fica na pressão baixa, corroborando com a pressão controlada, seria a fase exalatória. Só que no APRV, a gente tem essa nomenclatura de liberação da pressão, e não de fase exalatória. Mas dá para dizer que é a mesma coisa. O APRV foi descrito em 1987, e aí ele falou que era para a gente usar, principalmente nos pacientes com lesão pulmonar aguda, evitando picos de pressão, e sim mantendo uma pressão mais contínua e estável. E as promessas eram maravilhosas: melhorar a oxigenação, promover recrutamento alveolar
e essa liberação frequente para permitir a exalação e o paciente não reter, então, gás carbônico. E também já era classicamente descrita como desencadear em qualquer ponto um ciclo respiratório espontâneo. E aí o principal objetivo, então, é não restringir a ventilação espontânea e, com isso, a gente conseguir reduzir a sedação, acelerar o desmame e tirar o paciente da ventilação mecânica o mais breve possível. E aí, esse outro estudo, publicado em 2016, traz para a gente a evolução de 30 anos desde a publicação original em 1987, e o que mudou de lá para cá é que foi comprovado mais benefícios cardiopulmonares, então de ficar menos sedado, provavelmente. E você pode personalizar, então, as configurações do PRV para poder ter mais estabilidade pulmonar. E é uma estratégia altamente adaptável. Então, por isso que talvez gere, então, essa mudança do APRV para bilevel e da confusão dos dois modos, porque dependendo de como você setar só o tempo inspiratório ali, tanto alto quanto baixo, você já pode fazer uma ventilação bilevel ou uma ventilação APRV no mesmo ventilador. Então, é altamente adaptável. E aí vai depender justamente da duração para entender se é APRV ou bilevel. E aí, nesse estudo, tem essa imagem para mostrar o que foi acontecendo ao longo do tempo, como que as pessoas mais ventilavam nesse APRV. E ali embaixo, então, o último gráfico mostra realmente para vocês, de 2013, talvez, como que a pressão ela fica alta a maior parte do tempo, e aí esse suspiro, que não é suspiro, porque suspiro seria inspiratório, né? Essa soprada, digamos assim, que o paciente dá para poder fazer a liberação da pressão e, com isso, liberar o CO2 e conseguir fazer a troca gasosa adequadamente. Agora vamos falar sobre os parâmetros propriamente ditos. Então, a gente tem que programar pressão alta e baixa e um suporte, se você quiser, quando o paciente tiver drive respiratório suficiente para deflagrar respirações espontâneas, e o tempo em que vai ficar a pressão alta e o tempo que vai ficar a pressão baixa. Então, sobre as pressões. A ideia é que a pressão seja alta mesmo, e vai ficar positiva, contínua por um longo período, daí ela faz uma queda abrupta para uma pressão mais baixa por um período bem curto. Isso vai gerar volume corrente, então não se preocupe que o paciente não vai gerar volume corrente porque ele fica o tempo todo com a pressão só alta. Vai manter o recrutamento alveolar, então eu vou mostrar para vocês mais para frente um vídeo e aí vai ficar bem claro, acho que esse momento, que ele mantém o pulmão de forma aberta. Feio usar essa palavra, mas essa palavra suficiente? Enfim. E você consegue, então, mantendo esse pulmão aberto, melhorar a oxigenação com pressões talvez um pouquinho mais baixas entre a pressão baixa e a pressão alta, e com isso não hiperdistender todos os alvéolos. Em relação ao tempo que a gente programa, então, de pressão alta e de pressão baixa, esse slide ele fala sobre a APRV. Então, eu tenho, por exemplo, um tempo alto de 5 segundos, 4, e um tempo baixo de 0,6. Eu só coloquei esse exemplo com 5,4 e 0,6, não é o que vocês devem programar sempre, fica a critério de vocês. Mas só para facilitar a conta, que aí, então, o ciclo vai ter 6 segundos, o ciclo completo, e isso vai se repetir numa janela de 1 minuto 10 vezes. Então, se você programar um tempo high e um tempo low que se complementam, aquilo vai se repetir ali na janela de 1 minuto. Então, inclusive, eu trouxe aqui para vocês a imagem do Bennett, que a gente programa, então, a PIP high com o tempo high e a frequência respiratória. Então, vai ter uma resultante de PIP low, de tempo low, que você não vai estar setando neste aparelho, mas cada aparelho pode ser feito de uma maneira.
e até o mesmo aparelho com outras versões de setagem. No servo, eu trouxe aí esse print, como vocês podem ver, ele está com uma PIP high de 15, com um tempo high de 2 segundos. E uma PIP low, que aí ele só chamou de PIP, de 5, com um tempo de PIP de 2 também. Então, se o tempo high e o tempo de PIP estão em 2 segundos iguais, isso aqui não é APRV, classicamente ele é bilevel, e é assim mesmo que o servo chama essa ventilação, de bivent. E aí, então, se eu quisesse alterar esse tempo high para um tempo maior, o servo permite, e aí você vai estar fazendo, então, uma ventilação APRV, apesar dele estar chamando de bivent. O que importa é como você configura o tempo high em relação ao tempo low. E aí, veja só, aqui à direita a gente tem o trigger para o paciente respirar espontaneamente, então, o que você setar aqui é o que ele vai fazer, que ele vai ter que atingir para deflagrar, e a pressão de suporte, e aqui o servo permite, então, uma pressão de suporte para o PIP high e uma pressão de suporte para o momento que ele estiver na PIP low, que neste caso está zerado, mas você pode setar o quanto você achar necessário. E aí, então, como vocês podem ver, diferente do bilevel, diferente do Bennett, que você programou uma frequência e gerou um tempo low, no servo você programou o tempo high e programou o tempo low, e aí isso gerou uma frequência aqui em cima, que é clássico do servo. A gente mexe na configuração aqui embaixo, e nessa janelinha aqui em cima ele te mostra a resultante do que você está fazendo. Por exemplo, em volume controlado, quando, em vez de estar programado fluxo, está programado tempo ins. E aí você ajusta o tempo ins da forma que você quiser, e aí nessa janelinha você pode ver o que aconteceu então com o fluxo. Deixou o fluxo mais rápido, deixou o fluxo mais lento, dependendo do tempo ins, tá? Então, o servo, a gente sempre tem que olhar essa janelinha aqui à direita e ver a resultante do que a gente programou. Então, falamos de pressão e de tempo em que essas pressões devem ficar na via aérea. Aqui a gente tem um slide, então, sobre as respirações espontâneas. Nas respirações espontâneas, elas podem acontecer, então, em qualquer momento, tanto na PIP high quanto na PIP low, na pressão alta e na pressão baixa, e você ajusta a pressão de suporte se você quiser ou não. Então, aqui nessa imagem, a figura de cima, o paciente está sedado, sem respirações espontâneas, e com o que foi setado, o paciente está com volume minuto de 5,9. Então, a gente vê lá uma pressão que sobe, permanece bastante tempo na via aérea, e aí a pressão cai para uma pressão mais baixa por um curto período de tempo. E aí a curva de fluxo é desenhada, então, parecida então, com a pressão controlada, só que ela tem essa distância até essa exalação. Na figura de baixo, a gente vê o mesmo paciente, só que com a sedação decrementando, né, diminuindo, decreasing. Tô querendo falar meio português e inglês. E aí a gente tem os disparos acontecendo, então, principalmente aqui no momento de PIP high, e aí lembrar que o volume minuto, ele vai ser, então, uma somatória do que você já estava programando, então, aqui no momento em que ele estava sedado, com o trabalho que o paciente acabou deflagrando e somando a pressão de suporte. Então, a gente tem que se atentar a isso. Se o paciente tiver com um volume minuto que você avalia está adequado e você vai diminuir a sedação dele, então, provavelmente, ele vai aumentar esse volume minuto. Ele pode aumentar o volume minuto, né, ou não. E aí, isso vai ser somado, então, aquilo que ele já estava fazendo previamente, quando ele estava com a sedação mais alta, se mantendo com a pressão alta e a pressão baixa. Então, esse volume que já era gerado, ele se soma ao que o paciente vai fazer se ele deflagrar os ciclos espontâneos. Isso é muito importante, o paciente respirar, porque
ele permite maior sincronia, né? Então, e também os benefícios de ficar menos tempo sedado no momento em que ele pode ficar menos sedado, né? A gente está vendo os pacientes, trazendo agora para o atual cenário, pacientes muito sedados, com bloqueio neuromuscular por um bom tempo, e aí se ele passa daquela fase muito crítica e é permitido, e no teu julgamento ele pode começar a respirar, é interessante que esse bloqueio seja desligado. Então, com essa modalidade ventilatória, talvez você tenha um maior grau de liberdade no momento em que o paciente começa a querer respirar e ele ainda não está bom o suficiente para ficar por exemplo, em PSV, em uma respiração espontânea clássica, e você ainda quer garantir um pouco de recrutamento alveolar, deixar esse pulmão um pouquinho mais aberto. Enfim. Aqui nessa imagem, só para mostrar para vocês que dependendo do ciclo, então do momento em que o paciente deflagrar a respiração espontânea, e dependendo do ventilador, você pode setar uma pressão de suporte diferente quando ele esteja na pressão alta da pressão baixa, tá? Tem ventiladores que você vai setar uma pressão de suporte só, e ela vai ser adaptada para pressão alta ou para pressão baixa. Mas aí depende de cada configuração de ventilador. E por que é tão importante os pacientes respirarem espontaneamente? Essa imagem eu tirei lá do livro do Tobin, e essa imagem às vezes me ajuda muito a entender também por que às vezes o paciente respirar não é só manter a força muscular. Também é isso, mas a gente pode ver na imagem da esquerda que quando o paciente está sedado e só a ventilação mecânica está fazendo o trabalho, a gente tem uma resultante, que a gente pode ver pela direção dessa seta, muito mais anterior, e quando ele respira espontaneamente, a gente vê que a resultante, ela vai ventilar também a parte anterior, mas uma parte muito importante posterior dos alvéolos é que vão ser ventilados. Então, acho que essa imagem é a que a gente tem que ficar na cabeça, pensando que o paciente respirando espontaneamente, ele vai conseguir uma maior homogeneidade na ventilação, quando comparada quando ele está sedado, que a gente ventila muito mais a parte anterior, que é mais fácil para a ventilação mecânica empurrar, digamos assim, com palavras bem simples. Então, fica mais fácil empurrar a parte da frente e ventilar essa parte da frente do que a parte posterior. E isso, na respiração espontânea, a gente tem uma melhor homogeneidade. Então, para quem é indicado a PRV e para quem é contraindicado? A PRV, descrito desde 1987, para pacientes que têm lesão pulmonar, então, para os pacientes com síndrome de desconforto respiratório. Desde que isso faça uma ventilação ali, você tem que ficar de olho no volume corrente para que isso não se extrapole e cause mais lesão pulmonar. E também é indicado tanto para o momento em que ele está sedado, com sedação importante e bloqueio neuromuscular, quanto para o desmame no momento em que ele esteja começando a respirar. E acho que essa fase entre uma coisa e outra é muito interessante usar esse modo, porque o tempo todo que o paciente quiser deflagrar, ele consegue e não fica tão assincrônico quanto em pressão controlada, por exemplo, que se tiver durante o tempo INS ele não consegue deflagrar, ou fica fazendo duplo disparo e acumulando, empilhando o volume corrente. E as contraindicações, assim, que tem basicamente descritas na literatura para paciente que tem doença obstrutiva grave de via aérea, para você não ficar fazendo uma ventilação tão alta nesses pacientes e, por consequente, hiperinsuflação pulmonar.
Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu achei no YouTube. O Marcelo vai me ajudar a colocar aqui para vocês visualizarem. Eles conseguem me ouvir ainda? Então, a gente tem aí... Vou trazer para cá, no começo. Sei lá, joguei no YouTube e tive sorte grande. A gente tem a ventilação aí em PIP high e PIP low. E aí a gente vê o que acontece no pulmão, que ele se mantém aberto na maior parte do tempo ali da PIP high. E na PIP low ele esvazia rapidamente e retorna a pressão alta. Então, pressão baixa, pressão alta. Bastante tempo na pressão alta, bastante tempo, bastante. Aí exala para pressão baixa. E olhando isso macroscopicamente, tem um limite aqui, né? Poder voltar. Pronto, voltando então, e aí para finalizar, eu quero, então, já que eu já falei tudo, eu queria saber então de vocês o que a gente faz então com esse APRV no coronavírus. Então... Que isso? Bom, é uma música dramática pra gente. Ah, deve ser o vídeo do YouTube. Só um minuto, pessoal. Ah, obrigado. Ok. Esse é o Nader Habashi, inclusive. Oh, thank you. Os caras que nós entendemos de APRV. Então, gente, voltando. Então, agora que eu coloquei tudo que a gente faz, então, com a ventilação em APRV, como que a gente usa isso na mardita da Covid? E vou abrir já para vocês fazerem as perguntas e queria agradecer, então, a única foto que eu tenho com o Marcelo. Obrigada pelo convite e relembrar a vocês a importância da equipe multidisciplinar para a UTI. Nessa foto a gente está aí com as pessoas importantes. Enfermagem, administrativo, enfermagem, médico, limpeza e fisioterapia. Ah, não tá vendo? Marcelo. É aqui, né? Calma aí que eu já vou mostrar. Ah, beleza. Foi, agora foi. Então vou voltar para mostrar meu corona aqui. Então, com essa imagem eu estava perguntando o que a gente vai fazer com a PRV no Covid. E com essa imagem agradecendo, então, a equipe multidisciplinar, tão importante para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. O que precisa ser feito, na verdade. Enfermagem, administrativo, enfermagem, médico, limpeza e fisioterapia. E muito obrigada pela atenção. Agora a gente abre para o momento das perguntas. Oi, Lari. Oi. É o Vitor, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Primeiro, queria agradecer aí, falar que foi uma aula boa pra caramba. Obrigada. E eu fiz uma listinha de perguntas aqui, desculpa se for muita coisa. É que, putz, é um negócio que tá meio
começando aí na nossa cabeça, então Aham. eu tô com dúvida. Ó, eu vou começar. Não é muito lógico a ordem que eu coloquei as perguntas, Tá. mas a primeira era assim: como que a gente titula no APRV mesmo, não no B-Level, o T-Low? Porque eu cheguei a ver alguma coisa deles falarem de você titular pelo fluxo expiratório, só que eu não entendi direito. Tá. Deixa eu só achar a imagem. Se é que ela tá por aqui. Aqui. Então, apelou a pressão baixa, o ideal e o que deve ser setado, na verdade, é zero, a pressão de zero. Só que a gente, como a gente pode ver nessa imagem aqui, a pressão realmente muito, muito baixa ou zero. E nos outros anos anteriormente, a gente ainda permitia uma PIP mínima. O zero ser o ideal de colocar zero seria para realmente fazer o esvaziamento pulmonar para poder o CO2 ser retirado de maneira adequada. Só que, nossa, não é ruim deixar a pressão em zero? Não, porque vai ficar um tempinho muito curto. Então, não teria problema a gente programar essa pressão em zero. Agora, a porcentagem do fluxo expiratório, aí eu vou ter que pedir ajuda para o Marcelo. Da É, porcentagem do fluxo expiratório. é que, desculpa, eu acho que ficou ruim no áudio, mas essa pergunta também existia, o porquê da pressão baixa de zero. Mas eu perguntei primeiro do tempo expiratório, o tempo expiratório na pressão baixa, Ah, tempo da pressão baixa, como é que a gente vê qual que é o mais adequado? Essa é uma pergunta boa, Vitor. É que assim, tem dois jeitos de você pensar no T-Low. Se você está pensando na PRV propriamente dito, que você vai baixar para zero de PIP, só lembrar que assim, os dois trials clínicos que a gente tem, um deles não usou zero de PIP low. Mas assim, se você está pensando em usar zero, existe sempre a possibilidade do colapso durante o tempo expiratório. Então você pode pensar de duas formas isso. Uma que eu acho que é mais prático, é você pegar o tempo expiratório do doente, a curva de fluxo expiratório, ver o tempo que ele demora para exalar todo, né, ou para ele ficar com a curva paralela ao eixo X, que é do tempo, no caso, e você ocupa mais ou menos de 2/3 a 3/4 disso, dá uns 75%, 66% do tempo expiratório. Qual que é a ideia disso? É você usar a retração elástica do pulmão para você murchar uma parte da capacidade residual funcional, que na verdade não é a real, né, que está setada para PIP high, e aumentar a ventilação, o grau de ventilação alveolar dos doentes. Uma outra forma de você fazer isso é você pegar essa angulação da... Deixa eu ver se tem uma... eu não coloquei nem. Tem uma... E a terceira forma mais comum é tentativa e erro. É a mais prática de todas. Deixa eu só pegar uma curva de fluxo expiratório aqui para te mostrar. Ah, está mais para frente só as coisas. Peraí. Vai. Isso a gente está falando na curva de fluxo. Aqui, ó. A gente está falando na curva de fluxo, tá? Então, ó, veja bem, se você tem um pulmão, você está vendo a seta aqui, né? Se você tem um pulmão que é um pulmão normal, essa angulação da fase de fluxo expiratória, em geral, ela fica mais ou menos a 45 graus, né? Quanto mais elastante, ou seja, menos complacente o pulmão, ela tende a ficar menos angulada com o aumento de fluxo devido à abertura da válvula exalatória do ventilador, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Quanto mais elastante é o pulmão, menos complacente, quer dizer, na verdade, mais angulada na verdade, menos angulada em relação à abertura, menos tempo você vai ter para exalar o ar do seu pulmão, tá? Então, assim, quando você faz isso, você precisa de menos tempo para ter segurança, para manter de tempo exalatório, para permitir que o pulmão não colabe. Então, assim, o ideal é sempre você pegar aqui no eixo X no tempo, pelo menos 66%, 75% do tempo dele. E não deixar mais do que isso no T-Low, principalmente se a PIP for zero, tá
tá bom? A ideia é essa da angulação, tá? E do tempo. Entendi, professor. Obrigado. E uma outra pergunta aqui. Desculpa se eu estou monopolizando aqui o chat. É, nos ventiladores que é possível você dar uma pressão de suporte nas ventilações espontâneas, você titula essa pressão pelo conforto ou usando algum parâmetro mais objetivo, tipo aquele work of breathing, percentual do quanto que o paciente puxa, quanto que a máquina dá, como é que funciona? Acho que dá para acertar de acordo com o desconforto. E só assim, uma dica: a ventilação, a tela do ventilador vai ficar um negócio bem zoado para visualização, assim, fica sempre bagunçada a tela do ventilador. Então, tem que colar uma folha A4 e olhar para a cara do paciente. Se ele tiver confortável, acho que é isso que importa. E a gente pode setar, falando em valores mesmo, o que a gente está habituado a colocar e ir acertando para cima ou para baixo e aumentando ou diminuindo de acordo com uso de musculatura acessória, volume corrente, o que a gente já está habituado a fazer normalmente. Só falar mais uma coisinha, acho que o que a Larissa falou, acho que é o principal, né? A gente acertar a pressão de suporte ali pelo conforto do doente. Na gaso, se o doente estiver retendo muito CO2, assim, no segundo momento de resgate para hipercapnia, se você quiser realmente baixar o CO2, aumentar o suporte. Mas o primeiro seria você aumentar a frequência das despressurizações, do release, né? Então, assim, você vai ver vários jeitos de acertar isso. Você começou, por exemplo, com 10 liberações por minuto, você pode aumentar para 12, para 14. Cada uma dessas despressurizações, lembrar que a quantidade de ar que sai carrega uma quantidade de CO2 relativamente grande, né? E depois disso seria aumentar a pressão do suporte. Então, só que eu estou querendo dizer, primeiro regula pelo conforto, mas se o seu CO2 está muito alto, você já está em uma frequência relativamente alta de despressurização e quer ainda assim baixar o CO2, suporte é uma delas. Muda o segunda variável, o segundo grau de liberdade que você tem para fazer isso. Show de bola. E desculpa, a última pergunta agora é que, assim, eu entendi o racional do APRV, mas, assim, com o racional do APRV em mente, para mim fica um pouco esquisito o porquê que o B-Level também ajuda, porque, assim, eu fico com a impressão de que ele fica despressurizando muito o doente, então você perde aquele benefício da pressurização, assim, um aumento da pressão média da via aérea. Aí eu não entendi direito qual que é o racional por trás do B-Level também. Então, se a gente for pensar em comparar as duas modalidades, o B-Level ele fica um pouquinho mais para trás aí nesse momento de recrutamento alveolar em que você fica com mais tempo com a pressão alta, e ele fica muito parecido com uma pressão controlada. Não que isso seja ruim, mas, por exemplo, o Marcelo costuma colocar bastante os pacientes que estão em ECMO no B-Level com uma frequência de 1, né, Marcelo? E aí, então essa pressão alta... Tô te denunciando? Essa pressão alta fica com um tempo alto curto, e aí a janela toda em tempo baixo, ou seja, ele está com uma pressão controlada com uma frequência de 1. E aí o paciente consegue respirar espontaneamente em todos os outros momentos da janela de 1 minuto. E aí ele faz isso para talvez manter um suspiro positivo. Então, nesse contexto, a gente está olhando então para que ele faça essa respiração e então de vez em quando ele ter esse momento aí para aumentar a pressão na via aérea e não tender ao colapso sempre. É por isso que você usa? Também?
A pergunta do Vitor é fantástica. Porque, assim, qual que é o real papel do bilevel? Se a gente for pensar em coisas diferentes, a PRV é uma coisa, o bilevel é outra, e realmente eles são diferentes, né? Apesar dos ajustes serem os mesmos, né? Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, assim, olha, eu vou fazer um paralelismo, Vitor, com os trials que a gente já tem. São dois, na verdade. Se for contar os estudos funcionais do professor Christian Puttensen, aí tem até um terceiro, mas o terceiro são 40 pacientes, acho que não dá para a gente pensar em desfechos clínicos. O que o professor Christian Puttensen já havia mostrado? Os dentes que têm ventilação espontânea, em bilevel ou APRV, do jeito que ele setou, era mais para bilevel do que para PRV propriamente dito. Não existia essa pressurização contínua. A complacência dos dentes com SARA era maior e a oxigenação era maior. Isso que ele conseguia. E experimentalmente ele mostrou que em animais, em especial em porcos, quando você lava, depleta surfactante dos pulmões, quem fica em bilevel, só que com uma frequência relativamente, uma frequência em torno de 20, né, dos animais. Eles tinham um colapso da parte posterior gravitacionalmente dependente grande. Aí o que ele fez? Ele pegou esses elementos animais, desbloqueou, liberou para ventilação espontânea e manteve exatamente os mesmos ajustes, a mesma pressão de pico, a mesma pressão baixa, o mesmo tempo expiratório, ou seja, a mesma frequência, o mesmo FO2. Nesse momento, eles melhoram a oxigenação, melhoram a complacência. Quando eles começam a entrar, respirar, contrair o diafragma, talvez recrutar a pinça pleurodiafragmática posterior. Talvez, né? Isso, acho que deve ser um dos mecanismos, mas talvez não o único. E nesse momento, a imagem deles de colapso melhora muito. Quer dizer, eles recrutam. Ele fez nessa ordem que eu te falei. Ele espera colapsar, aí libera para ventilação espontânea. Tá? Então, assim, voltando para fazer o paralelismo dos dois estudos. A gente tem um estudo que acho que é o mais clássico que você for procurar na literatura. Eu até abri aqui agora para ver a data, de 2017, do Intensive Care. O primeiro autor é um chinês, chama Zhou. Tá? É um estudo unicêntrico, são 138 pacientes. Na verdade, a pergunta principal do estudo era o tempo livre de ventilação mecânica em 28 dias, se o APRV propiciaria um aumento do tempo livre de ventilação mecânica. Que propiciou, foi um aumento grotesco. Só que ele teve uma diferença de mortalidade também, que num grupo acho que foi 20 ou 84, foi 19,7 e 34,3. Mas assim, o ajuste que esse grupo chinês fez no ventilador foi exatamente o que a Larissa descreveu como APRV. Quer dizer, ele media a pressão de platô dos pacientes, quando em ventilação controlada, aí setava a PIP high exatamente como o valor do platô precedente. Despressurizava entre 10 e 14 vezes por minuto e respeitando a ideia dos 75% do tempo exalatório na curva de fluxo, quando em volume controlado, quando no mesmo ciclo que ele mediu pressão de platô. Não sei se ficou claro isso. Então, ele fazia um ciclo antes de em volume controlado, media a pressão de platô, via o tempo de exalação. Botava de tempo de peak low. 75% desse tempo desse ciclo, setava em 5 centímetros d'água, ele não punha em zero. Tá? E aí ele deixava a PIP high no platô e liberava os dentes para ventilar. Se precisasse, se achasse desconfortável, você dava mais, está extremamente desconfortável, bloqueava, e aí ia. Esse estudo teve, assim, unicêntrico, etc., teve um achado aí de sobrevida e redução de desfecho duplo. O outro é um estudo que a gente deve ter ainda esse semestre, né, que é o BIRDS, que a gente já viu a apresentação lá do professor Alain Mercat no europeu do ano passado. Do jeito que o professor Alain Mercat, do jeito que ele e o professor Brochat planejaram acertar o ventilador, o que eles faziam? Eles acertavam assim, a PIP high em torno de 28, tá? E a PIP low para manter os 6 ml por quilo. E deixava o tempo inspiratório em torno de 0,8 a 1 segundo. E acertando a frequência, de acordo com o PCO2 do doente. Só que
eles visavam reduzir a sedação do doente para manter um volume corrente minuto espontâneo entre 10% e 50%. É um ajuste um pouco diferente. Veja que aqui ele não manteve pressurizada a via aérea, ele simplesmente mantinha o doente ventilando. Então, é outro uso. Então, acho que a gente já está comparando duas coisas que são diferentes. Então, assim, você quer recrutar o doente sem sedar, paralisar? Você pode deixar a ventilação espontânea, põe a PIP high na pressão de platô dele, deixa despressurizar aí algumas vezes por minuto, que você vai acertar de acordo com o CO2, né? O outro uso, que é esse uso do professor Alamercá, que na verdade é o seguinte, aquele doente que sai super desconfortável, você está despertando o doente, super desconfortável, você fala, é porque ele ficou muito tempo sedado, agora ele tem um tempo expiratório neural extremamente grande, mas também porque às vezes ele está retendo CO2, por exemplo. Então você quer baixar o CO2 dele ali por trás com a ventilação velar minuto de outro jeito. Por exemplo, se o dente está em ECMO, você pode baixar na ECMO, às vezes ele fica confortável. Mas se não está em ECMO, você vai ter que tirar o CO2 de alguma outra forma, se você atribuir ao CO2 o desconforto. Então, a coisa que você pode fazer é simplesmente acertar deixar o dente ventilando em pressão de suporte, coloca em bilevel, só que coloca uma frequência por baixo com um delta para gerar que seja seus 4, 6 ml por quilo com a frequência mais alta. Aí o ventilador vai fazer a maior parte dos ciclos, vai manter o CO2 um pouco mais alto e às vezes melhora o conforto do doente. Eu estou falando do CO2 é um dos motivos. O outro seria por aumentar talvez a pressão média de vias aéreas, talvez abusar do reflexo de Ering-Breuer, né? Mas não é só isso que determina o conforto do doente, então nem sempre funciona. Então são dois usos diferentes, né? Eu acho que os dois estudos que a gente tem são coisas diferentes. Em verdade, o bilevel não deixa de ser uma pressão controlada, só que respeita o doente, quer dizer, a pressão controlada, se o doente puxa o ar no final do tempo expiratório, o ventilador não está nem aí, ele vai fechar. Ele vai fechar a válvula expiratória, inspiratória e. Desculpa, a válvula inspiratória vai abrir a expiratória, né? E o paciente tende a ficar mais assincrônico. Exato. E diferente disso, no APRV e no bilevel, ele fica bem mais sincrônico. Exato. O ventilador vai permitir. Isso, ele vai abrir a válvula inspiratória de novo. Se tiver assim, no movimento ele fechar, ele abre de novo. E assim, quando a Larissa falou agora de que a gente olha na tela, às vezes vê empilhamento, vê o breath stacking, né? No bilevel, gente, isso é comum de acontecer. Não é para aumentar a nossa agonia, não. Assim, o que tem de positivo nisso? Pelo menos a pressão de via aérea vai ser respeitada. Se isso na transição de regiões que são colabadas para regiões que não são colabadas vai ter amplificação, a gente vai. Mas dependendo da fase que o dente tiver da lesão pulmonar, talvez não seja tão mais relevante como na fase aguda das 12 primeiras horas. Tá? Bom, mais perguntas para a Larissa aí? Manda ver, gente. Aqui é o Lucas. Professor, em primeiro lugar, Larissa, parabéns pela apresentação, foi muito elucidativa. Professor, você chegou a mencionar agora em relação à quantidade de disparos, de liberação, né, que seria esse tempo exalatório, mas ainda ficou na minha mente, assim, que como que você converteria isso para ajuste inicial, considerando que talvez o volume minuto não seja mais um parâmetro válido, já que você está fornecendo esses momentos de PIP high, um fluxo de zero, como se fosse uma pausa prolongada, que deve aumentar realmente a troca ventilatória. E como que a gente setaria, por exemplo, um paciente que está, sei lá, com 15 de volume minuto, provavelmente ele vai precisar de um volume minuto menor ao ser convertido para APRV. É dessa forma que a gente deveria pensar, ou o senhor sugere alguma outra coisa? Pode responder. Eu entendi a pergunta, Lucas. Acho que é bem pensado isso. Né? Você tem um doente que já está com 15 litros por minuto de volume corrente minuto, é bastante coisa. Né? E às vezes ele está com esses 15 litros por minuto com o CO2 alto, quer dizer, ventilando aí espaço morto. Isso é uma coisa que tem sido relativamente comum nos doentes com Covid. Isso pode ser um pouco uma armadilha na hora de se converter qualquer outra modalidade para entrar no APRV. Né? Então, assim, qual que é a ideia nesse sentido?
Se você está liberando o doente para PRV nesse momento, muito provavelmente ele não vai puxar o ar com tanta vontade. Se isso for verdade no doente que você está vendo no momento, cara, começa despressurizando com mais frequência. Ou bota para despressurizar que seja 30 vezes por minuto, quer dizer, você fala, mas qual que é a diferença da PRV com ventilação de alta frequência e ventilação normal agora? Vai ser quase nenhuma, tá? Aí quando você tiver certeza que o doente não tacardizou, se você puder medir o CO2 não subiu, você vai diminuindo a frequência e aí, se o doente começar a entrar, deixa ele puxar o ar para o volume minuto espontâneo, né? Aí, se quiser por pressão de suporte, coloque. Mas assim, a ideia é essa. Só depois que concluir a sua pergunta, eu queria fazer uma observação da pressão de suporte, mas se respondeu, Lucas? Perfeito, professor. Ele falou perfeito, tá. professor. Só falar uma coisa da pressão de suporte, gente, lembra que assim, quanto maior for a pressão de suporte, maior vai ser a vantagem com a musculatura respiratória, menor vai ser o trabalho de respiratório. Perfeito. Mas a distribuição do gás, que quando ela depende mais da pressurização da via aérea e menos da pleura, provavelmente ela vai ser mais anteriorizada nas regiões não gravitacionalmente de dependência. Isso foi que a Larissa mostrou para vocês, exatamente. Quer mostrar, Larissa? Isso aí. Então, quanto maior a pressão na via aérea e menor a pressão pleural, vamos falar maior a pressão pleural em módulo, né? Mais distribuição vai ser do gás para a região não gravitacionalmente dependente. Quanto maior a força muscular, menor a pressão pleural, maior a pressão pleural em módulo, e menor a pressão na via aérea, quer dizer, menos suporte você está dando pela via aérea, maior vai ser a distribuição para a pleura, para pinça pleura diafragmática posterior. Então, assim, o APRV originalmente ele é descrito sem pressão de suporte. Então, se a gente for colocar muita pressão de suporte, talvez a gente diminua o trabalho muscular, desconforto, mas talvez a gente tire a grande vantagem que é fisiológica, que talvez, quem sabe, seja esse recrutamento da pinça posterior. Então, se der para trabalhar com pressões de suporte menores, talvez seja melhor. Mais alguma dúvida? Professor? Oi? Larissa, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Bom, Larissa, primeiro, parabéns aí pela apresentação também, muito boa, muito legal. Larissa, minha pergunta é mais a seguinte, vendo esses pacientes com Covid, que em geral têm uma complacência normal, não tem tantas áreas de colapso e realmente são mais hipoxêmicos, você acha que essa ideia do APRV, de a gente tentar manter essa pressurização mais tempo da via aérea, você acha que teria espaço para esses pacientes com Covid, já que o CO2 também não é um problema, já que ele não tem tanto colapso, se a gente usar no paciente com Covid nesse contexto, como que vocês estão usando ou como que vocês usam normalmente? Eu acho que o benefício dessa modalidade em si para o Covid, então, nesse contexto de hipoxemia e nem é um problema tanto de CO2, seria permitir as respirações espontâneas e mesmo assim deixar a via aérea pressurizada. Então, é o grande dilema que o paciente fica muito tempo com um bloqueador neuromuscular, que era o que eu já estava falando na aula, e liberar ele para respirar num momento ali não tão agudo ainda da fase inicial, enfim, ou dos picos de piora, permite que ele respire espontaneamente, então ele faça o seu trabalho e não só o ventilador fazer o trabalho. E aí isso vai deixar ele menos sedado, por menos tempo na UTI. Quem sabe a gente diminui um pouco o tempo que eles estão ficando dentro da UTI, que está sendo prolongadíssimo. Acho que a ideia é essa, né? É permitir ele respirar e ficar menos tempo sedado, que vai talvez levá-lo a ficar menos tempo na UTI. Eu acho que é, minha opinião. Valeu, Larissa, obrigado. Mais alguma dúvida? Quem fez a pergunta? Mais alguma dúvida? Tô fome.
Lari, me surgiu mais uma pergunta aqui, desculpa. Fala aí. Esses dias estava circulando no grupo de e-mails um texto do Martin Tobin lá das opiniões dele sobre a situação atual, né? E ele Uhum. mencionou um negócio que eu achei interessante, mas eu não sei, mas eu nunca li nada a respeito. Que ele falou que o jeito talvez mais acurado de você medir esforço expiratório era ver a contração ritmada do esternocleido. Isso faz sentido? Vocês usam isso? Ou, sei lá, não é tão legal? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Putz, a única coisa que eu faço com o esternocleido é ver ele contraindo nos pacientes. Aqui eu não. Desespero é quando a língua vai pra fora. A gente não. Paciente não respirar fisiologicamente. Acho que a gente aqui não tem essa disponibilidade para mensurar isso. Infelizmente, a gente só vê a contração e julga se está entrando musculatura acessória ou não. Mas o Marcelo quer falar alguma coisa. Não, é que o esternocleido, realmente assim, é um músculo especial para a gente que está beira-leito para avaliar esforço Sim, sim. respiratório, né? Porque assim, além do movimento da contração diafragmática, dos intercostais, um dos primeiros músculos que começam a se revelar ali com os grandes esforços é o esternocleidomastoide. A contração ritmada, quando ela ainda existe, quer dizer que a musculatura não fadigou. Isso é uma coisa interessante. Você vê o doente que está contraindo o esternocleido e para, que as coisas não vão muito bem para ele. Mas, enquanto ele está contraindo o esternocleido, existem alguns autores, entre eles dois italianos, né? Um é o Marco esqueci. E outro é o Carlos Corticoide, esqueci. Gianfranco Bertomeduri. E quando você põe o dente não invasivo, um jeito de você, por exemplo, titular a pressão inspiratória, o delta de pressão, a pressão de suporte, para fisiologia do recrutamento de musculatura acessória, é você pegar o esternocleido do dente, sentir entre os seus dedos indicador e o polegar, ficar sentindo ali. Você vai subindo a pressão até que você vê que você sente menos o espessamento da musculatura, ou seja, a contração dela. Então, assim, o esternocleido é um músculo especial para a gente abrir leito, sim. Acho que de forma minimamente invasiva a gente consegue Avaliar. sentir um pouco o que está acontecendo com o doente, até titular as pressões. Né? Mais alguma pergunta, gente? Bom, então, Larissa, muitíssimo obrigado. Essa é uma modalidade complexa ali para gente se virar à beira-leito. E assim, a gente entender o que está fazendo nem sempre é tão fácil. Então, obrigado aí por clarear aí as nossas ideias. Valeu mesmo e, gente, vamos almoçar. Tá? Porque a Larissa está com fome, eu também e todos vocês. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado, Larissa. Obrigado mesmo. Né?